Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, passamos a apresentar agora o nosso 6º programa Santa Maria Argumento, Diálogos Culturais, contando com a sua presença do telespectador que nos acompanha no canal 19 da TV Santa Maria. E esse programa você poderá assistir também futuramente pelo site www.santamaria.tv.br ou no próprio site do programa Santa Maria Argumentos, www.smargumentos.com.br. E o nosso tema de hoje é a importância da literatura infantil no processo de formação do cidadão. Patrocinam esse programa o jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos, nosso foco é a sua aprovação. O tema que nós ressaltamos é um tema importantíssimo para a literatura, para a leitura e até para a sociedade brasileira. Nós estamos numa época feliz, os motivos para se comemorar são muitos na literatura. A quantidade de leitores no mundo e no Brasil cresce bastante a cada ano. Trata-se da literatura infantil. Você, telespectador do canal 19 da TV Santa Maria, tem que saber que a literatura infantil é uma das que mais cresce no mundo. Grandes editoras como a Companhia das Letras, entre outras, fazem cada vez mais apostas nesse segmento. E para debater um pouco para participar do nosso debate sobre literatura infantil, eu trago aqui no nosso programa dois grandes amigos da Casa do Poeta de Santa Maria. O Aurí Sudati, escritor de literatura infantil, presidente da Casa do Poeta de Santa Maria, integrante agora, membro efetivo da Academia Santamariense de Letras. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto no segundo ou no terceiro bloco. E também estou com a companhia, a presença de Onilce Noal Pozobon, escritora também de literatura infantil, os dois com diversos livros lançados, que nós falaremos posteriormente. A Onilce é também integrante do Departamento de Eventos da Casa do Poeta de Santa Maria, ou seja, uma diretora da Casa do Poeta de Santa Maria, e recentemente se tornou membro efetivo da Academia Santamariense de Letras. Após esse anúncio dos nossos participantes, eu gostaria de cumprimentar, já passando a Onilce, primeiramente, primeiras damas, né, Aurí? A literatura infantil é, sem dúvida, importante para adquirir o gosto pela leitura. A literatura infantil, ela se destaca bastante, né? Fortalece, destaca aquele gosto pelos livros, aquele amor, aquela paixão pelas letras. Uma pergunta da Mara Pitaluga, já de início para vocês, posteriormente o Aurí vai nos responder também. Como você, Onilce, iniciou a escrever nesse ramo? Nós sabemos aqui, vamos comentar, os dois possuem uma literatura adulta, também escrevem para adultos, mas como surgiu esse gosto pela literatura infantil e qual foi o objetivo e como você iniciou a escrever sobre esse tema? Olá, é um prazer estar aqui.
e dizer que, após anos de trabalho nas escolas, com a Hora do Conto, resolvi escrever livros infantis. Isso tem me trazido muita alegria, muita satisfação, e é um prazer escrever livros infantis, obras infantis, direcionadas para a criança, com o fim de desenvolver o gosto pela leitura. Não histórias didáticas, nem para a parte de criação de hábitos somente, mas para desenvolver a imaginação, a criatividade, para que a criança encontre o encantamento em cada história. Certo. Muito obrigado pela sua contribuição, mas, o Nilce, Auri, escrever, trabalhar com crianças, participar de uma Hora do Conto é fantástica, né? Contar histórias. Auri, você também participa desse projeto Hora do Conto, que nós sabemos, né? Você passa pelas diversas escolas. Também foi a sua motivação inicial? Como surgiu essa vontade de escrever para os jovens, de escrever para o público infantil, numa literatura que cresce bastante e que nós devemos ter dar um pouco mais de importância a ela na nossa literatura brasileira? Tudo bem, Auri? Nossa saudação aos telespectadores. Olha, eu sempre tive um carinho assim, especial pelas crianças, e eu acho que é por isso que eu escrevo para elas principalmente, né? Eu participei de alguns concursos há bastante tempo já, de concursos infanto-juvenis, e me saí bem. E eu vi assim que eu tinha habilidade, né, para escrever para criança. Então eu escrevo para criança por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque eu gosto muito de crianças. E um segundo momento é porque, através dos poemas e das historinhas, trazer para o público infanto-juvenil ideias, sugestões, né? E também o amor pela leitura. Esse é um dos objetivos principais que eu escrevo para a criança. Então, incluir a criança no universo das letras é uma das motivações principais e aquela sensação, essa relação com o público infantil. Ô Nilce, uma pergunta que surgiu agora, nada muito planejado. Alguma lembrança de vocês nessa relação Hora do Conto ou na relação de escrever livro infantil em companhia de crianças? Alguma recordação que tenha ficado marcada com esse público infantil, com uma criança? Alguma história que você tenha contado? Alguma coisa que tenha marcado você afetivamente na sua história de escritora? Como escritora, eu me realizo a cada dia e a cada momento, porque o resultado das minhas histórias são sempre maravilhosos quando eu vou para uma escola e sinto que os professores estão trabalhando com os livros, que os alunos estão lendo, que estão fazendo apresentações teatrais e todo um trabalho que gira em torno dos livros e que eu, ao escrever as histórias, não imagino o alcance que tem o livro e a história que eles estão trabalhando. Então, isso me dá muita alegria, muita satisfação e me incentiva a escrever cada vez mais. Eu até no momento não gostaria de citar nenhum para não deixar alguma escola fora dessa citação, não é? Porque realmente as escolas têm trabalhado muito em cima da literatura infantil. E isso me faz continuar este trabalho que eu faço de coração. Nós percebemos bastante emoção na fala, né? Que justamente o público infantil é um público inocente, né, Auri? É difícil realmente de destacar um momento, se todos os momentos são importantes. Todos são. Mas, Auri, tem algum momento que tu queira destacar ou prefere também dizer que todo o trabalho
é significativo? Sim, o trabalho é significativo, todo ele, mas eu lembro, a minha mãe sempre dizia, o Auri adora crianças, desde pequeno, né? E se eu tivesse, assim, gravado todas as historinhas que eu inventei para sobrinhos, para afilhados, para amiguinhos, filhos de amigos nossos, quando a gente acampava em época de veraneio, época de férias, né? Eu teria, assim, milhares e milhares de histórias. Inclusive, meus sobrinhos, meus afilhados diziam, Auri, conta um cauzinho para nós. Cauzinho, se chamava cauzinho, né? Porque eles sabiam que eu inventava, que eu criava, né? Porque eu sempre tive esse carinho especial pelas crianças. E reforçando o que a Nilce falou, realmente as escolas, muitas e muitas escolas têm nos valorizado e isso aí nos estimula a continuar sempre nossos livros, né? Criar outros livros, continuar nosso trabalho. Nós queremos então agradecer aos diretores, professores de tantas escolas aí de Santa Maria e da região, né? Que nos valorizam tanto através do trabalho de nossos poemas e nossas historinhas. Isso nos valoriza muito mesmo. Olha só, se você que está nos assistindo trabalha numa escola, num projeto, você poderá entrar em contato com a Caposme. Mais adiante o Auri ou o Nilce, algum dos dois irá dar o contato da Caposme, o e-mail de contato. É uma atividade magnífica que nós acompanhamos, né? Nós observamos, nós ficamos sabendo e daqui a pouco nós falaremos também sobre isso no nosso segundo bloco. Mas, ô Nilce, quantos livros publicados? Já possuo 13 livros publicados, individuais, não é? Só de minha autoria, e 2 livros onde participam outros autores. 13 livros São infantis. 13 livros infantis. Fora, claro, os livros adultos e outros trabalhos que realizo. A Mara Pitaluga, ela mandou aquela pergunta para vocês e diz que admira a bagagem literária de vocês, que vocês carregam. 13 livros infantis, e no caso o Auri vai nos dizer em torno de 23, 24, em torno de, né? Em torno de 20 livros, né? É uma bagagem, né, Nilce? Muito grande. Muito grande, um trabalho significativo. Acho que cada livro tem uma história. Que tenho muitas histórias ainda lá prontas para serem publicadas em outros livros. Auri, quantos livros publicados? Diz ao certo para nós aí, nós conversávamos antes, você disse que é em torno de 23 ou 24 livros. Quantos livros você publica na área infantil, né? Este ano eu completei 23 livros e está saindo o 24º já, que Sempre é Tempo de Poesia, será em agosto. Mas um detalhe importante da minha vida de autor é que eu escrevo mais para adultos do que para crianças, inclusive, porque eu tenho assim participação em mais de 100 antologias, né, com poemas, contos, crônicas, com outros autores juntos. Mas eu tenho sempre esse carinho especial pelas crianças, por isso que eu tenho tantos livros solos, né, editados para crianças e também em parceria com os alunos de algumas escolas. E a gente pretende sempre continuar, como o Nilce disse que ela tem várias histórias prontas, né? A gente está sempre pensando adiante. Então eu estou pensando em editar para o ano que vem A Floresta dos 7 Segredos e, se possível, ainda Poemas da Infância Reinventada, seguindo sempre aquele nosso carinho, aquele nosso entusiasmo para escrever especialmente para o público infanto-juvenil. Após o intervalo, nós iremos... após um pequeno intervalo, nós retornaremos comentando um pouco sobre as obras do Auri Sudati e da Nilce Noal Pozobon. E se você quiser sugerir, está gostando desse programa, está gostando do Santa Maria Argumentos, envie um e-mail para smargumentos@gmail.com ou no nosso próprio Facebook, Santa Maria Argumentos. Vamos a um pequeno intervalo. Estive com Auri Sudati, presidente da Casa do Poeta de Santa Maria, e com a Nilce Noal Pozobon, integrante do Departamento de Eventos da Casa do Poeta de Santa Maria. Retornamos, fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural
Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, no canal 19 da TV Santa Maria. Você quer rever esse programa? Acesse www.santamaria.tv.br. Patrocinam o nosso programa Novapauta.com, Tenha Notícias Online em Tempo Real e Livraria Atena. Você lê, você pensa. Nós estamos conversando no programa de hoje, no nosso programa, sobre literatura infantil, a importância da literatura infantil no processo de formação do cidadão brasileiro, do cidadão mundial, do cidadão rio-grandense, do cidadão aqui mesmo na nossa região de Santa Maria. E eu estou com Auri Soldati e Onilce Noal Pozobon, dois escritores que, além de uma literatura adulta, uma bagagem adulta, também escrevem para a literatura infantil. Eu tenho alguns livros aqui do escritor Auri Soldati, que representam os seus 23 livros publicados. Então, nós temos A Fada Distraída, nós temos Coração de Criança e Outros Poemas, No Reino das Crianças Felizes, entre outras obras. E o Auri Soldati irá falar para nós um pouco dessa bagagem. Auri, 23 livros infantis, é uma dedicação belíssima à literatura das crianças, a escrever para esse público que é importante, um público importantíssimo. E antes de te fazer a pergunta, de passar a palavra, as primeiras obras publicadas para o público infantil apareceram no mercado às vésperas do século XVIII, em torno de 1700 e pouco, né? E nós tivemos também escritores, com as fábulas do La Fontaine, nós tivemos Fenelon, escritores europeus. No Brasil, o mais destacado, acredito, escritor de literatura infantil que todos conhecem é o Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre tantas outras obras infantis que apareceram no decorrer do tempo. Escrever para a criança é muito importante. Fale-nos um pouco, Auri, sobre esta sua literatura, essa sua bagagem de 23 livros, se quiser comentar as práticas, a ideia, como surgiu de algum dos livros, a palavra está com você. O Monteiro Lobato praticamente influenciou toda a nossa geração. É impressionante, a influência do Monteiro Lobato sobre a nossa geração. E eu gostaria de realçar que este ano estou completando 34 anos de estrada, no sentido de primeiro livro, que foi A Grande Fábrica de Historinhas, lançado em 1980, quando eu residia em Santiago. E depois comecei a ir para as escolas, fazer palestras, falar sobre leitura, sobre o estímulo ao gosto pelo livro, e foi se alastrando então esse trabalho, E esse ano então já são 34 anos de estrada. E nesse tempo fui compondo então meus livros, e sempre com aquele carinho, como sempre realço, aquele carinho especial pelas crianças. E eu destacaria alguns títulos, como por exemplo o José Parafuso e o Intruso, lançado em 1983, porque nele está aquela historinha, são 7 historinhas nesse livro, e nesse livro está aquela historinha que foi a mais
trabalhado até hoje nas escolas, que é Os Palhacinhos, Docinho e Salmorinha. É a historinha mais encenada até hoje, foi mais trabalhada, mais encenada ao longo do tempo. Eu destacaria também o Cãozinho das Imagens Douradas, que eu lancei em 1998. Também uma historinha assim que chamou muito atenção, porque são 7 historinhas dentro do livro, e cada uma é toda especial. Por exemplo, tem uma historinha chamada Um Presente de Natal para Monique, que foi inspirada naquele trabalho que os Correios fazem de a gente ir lá, pegar uma cartinha e mandar um presente para uma criança de Natal. Então, tudo isso vai somando, né? E também no Cãozinho das Imagens Douradas existe uma volta dos palhacinhos 25 anos depois. Isso aí me chamou muita atenção para mim também. Será que eles estariam mais velhos na parte assim da imaginação, né? da ficção? Até para o autor se tornou curioso, né? Como é que eles estariam hoje? E eles eram os mesmos palhacinhos daquela época. Engraçados, divertidos, atrapalhados. Né? Então, tudo isso nos estimula, nos motiva para continuar escrevendo sempre para as crianças. E tu sabe, né, que tanto Monteiro Lobato influenciou pessoas, como você também, 34 anos, influenciou pessoas, né? Eu lembro um fato específico. Em 2011, a Casa do Poeta de Santa Maria, integrantes da Casa do Poeta foram realizar palestras lá no Colégio Militar, onde eu sou professor de literatura. E o Auri era um dos palestrantes. Naquela época, em 2011, hoje a aluna, ela deve estar no 2º ano da universidade, 2º ou 3º ano da universidade, ela estava no 3º ano do ensino médio. E ela levantou e fez uma pergunta, não sei se você lembra da pergunta, obviamente lembra, né, que isso marca, que a aluna disse, olha, eu era criancinha, pequenininha, e li 2 a 3 livros, que ela gostava muito de ler, do Auri Sodati. E hoje, eu aqui no 3º ano do ensino médio, estou de frente com o autor, e é significativo, essa importância na imaginação da criança. E a literatura infantil, por muito tempo na literatura, Nilce e Auri, ela foi, infelizmente, relegada a 2º plano. Nós tivemos o Monteiro Lobato com um grande destaque nacional, até porque ele foi um dono de uma editora Monteiro Lobato Nacional. E ele teve a possibilidade de publicar as suas obras, de fazer a publicação da literatura infantil. Antes da nossa gravação, nós recebemos uma notícia boa, né, que nós temos um livro da Nilce que irá para o estrangeiro, mas eu vou deixar que ela nos fale. A obra vai romper as fronteiras do Brasil, Nilce? Exatamente. Este livro, cujo título é Marcelo, o Tatu-Bola na Copa dos Animais, vai ser publicado na Bulgária, e estou muito satisfeita com essa notícia, uma vez que ontem firmamos contrato, então, com a editora deste local, deste país. Então, brevemente trarei o livro escrito em búlgaro. Beleza. E estou muito feliz também pelas publicações que já realizei aqui, aqui na nossa cidade, não é? Que já são os 13 livros. Iniciei com A Bruxa Bruxilica, Giovanni. E uma história, assim, muito interessante e que as crianças gostam muito quando se trata de bruxa. Não é de fantasma, de espantalho, porque são personagens mágicos que realizam tudo o que não pode ser realizado. Eles, com o poder sobrenatural, eles resolvem as questões mais facilmente. E isso é literatura infantil. Quando nós temos personagens como fadas, seres sobrenaturais, não é? E que nos levam e levam a criança à fantasia, à criatividade, a viajar, não é? Essas histórias, então, se tornam um deleite, não é? Se tornam prazerosas.
E nessa minha caminhada, então, eu digo que iniciei em 2004 as publicações dos meus livros e aí não parei mais. Hoje já são 13 obras e todas elas eu procuro com que os personagens acabem em um espaço cultural. Então eu já dei enfoque para o cinema, para o teatro, para o museu, para a Feira do Livro. São então espaços culturais que eu incentivo os professores levarem as crianças, aos pais levarem as crianças para esses locais. A Onilce estava falando das suas obras, nós temos algumas aqui. A Inusitada Viagem do Senhor Besouro, nós temos A Turma do Senhor Besouro, né? O Gênio Genial, entre outras obras aqui, O Macaquinho Billy, né? Obras muito bonitas, significativas. A História de João e Maria. Então, alguns desses 13 livros publicados. E quais os projetos, né? Você está falando em atividades, né? Eu sei que a Casa do Poeta de Santa Maria desenvolve alguns projetos. Eu pediria que o Auri falasse, ainda que rapidamente, para nós encerrarmos esse bloco, sobre os projetos e depois também a Onilce. Projetos que você desenvolve, até um livro em conjunto, né? Em colaboração com alunos de escola, isso? E professores. Realmente, Giovanni, a Casa do Poeta de Santa Maria tem uma proposta muito interessante. Nós passamos praticamente o ano inteiro indo às escolas, através das jornadas literárias que as escolas promovem, feiras do livro, eventos literários bem interessantes. E essa minha parte que eu faço de escrever o livro com os alunos e com a professora da turma é uma experiência fantástica. Olha o que me dá de ideias. Cada vez que eu realizo um projeto desses, me dá ideias para muitos e muitos outros livros. Porque a criança, na infância, é considerado o período mais fértil, mais produtivo do ser humano. Então imagina, né, com todo esse solo fértil, né, ali as crianças produzindo, dando as ideias junto, nos dá assim, milhares de ideias. Então é fantástico, é uma experiência assim que não tem preço, né? Fantástico. A criança, ela não tem limitação, né? Ela não tem limitação para a sua imaginação, né? Algumas limitações que até a própria sociedade nos coloca. Mostra os livros. Por isso que esse ano já editei alguns livros com alunos, né, e professoras. Esse ano foram 2. A Bruxa Malvina, que de má não tinha nada, escrito com a professora Lucy Dias Pairé e a professora Sheila Fagundes Goulart de Itaara, e alunos do 5º ano da Escola Municipal Euclides Pinto Rivas. O município de Itaara tem aberto assim, um horizonte enorme para nós, para podermos desenvolver esses projetos. E o outro livro deste ano foi Ana Paula na Casa Misteriosa. Esse escrito na Escola Municipal Tenente João Pedro Mena Barreto, aqui de Santa Maria, e esse foram 3 professoras juntos, além dos alunos. Foi a professora Cecília Rorato, a professora Vera Regina Schubert e a professora Salles de Oliveira, e alunos dos 5º anos da Escola Municipal Tenente João Pedro Mena Barreto. Olha, são experiências fantásticas e os alunos ficam felizes em autografar juntos, né? Porque para eles é um momento único, né? Na Feira do Livro, depois na própria escola, já fizemos o lançamento. É um trabalho assim, Giovanni, que me realiza plenamente. Fico assim feliz com isso. Onilce, ainda que rapidamente, projetos que tenham cunho significativo na sua memória. Mas nós vamos deixar essa pergunta no ar para o próximo bloco e aí nós passaremos uma conversa para uma literatura adulta, né? Mas eu estive aqui nesse bloco com a Auri Sudati no programa e com a Onilce Noal Pozobon, estamos falando sobre literatura infantil. Vamos a um rápido intervalo e retornamos.
Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos. Estou com Auriço Dati, presidente da Casa do Poeta de Santa Maria, e Onilce Noal Pozobon, integrante da Casa do Poeta de Santa Maria. Os dois assumiram recentemente uma cadeira na Academia Santamarense de Letras. E agora, antes de nós passarmos para a última parte do nosso bloco sobre literatura adulta, ainda continuamos no tema literatura infantil. A Onilce vai nos falar sobre um projeto específico que ela trabalhou e o grupo da Casa do Poeta de Santa Maria trabalhou relacionado à literatura infantil. Trata-se do evento Feira Livro na Mão, que é um evento que nós realizamos, é uma feira infantil que realizamos no mês de outubro, homenageando as crianças e mostrando para as crianças a importância do livro. E nesses dias que acontece, são 3 dias consecutivos, recitamos poemas, contamos histórias para as escolas que participam desta feira. Que beleza. O Auri nos falava também, né, no intervalo, que existe um trabalho com folclore que ele gostaria de ressaltar também, né, Onilce? Que vocês fazem. Que beleza. Nós temos na Casa do Poeta um projeto que é um dos que mais me entusiasma, né? É Brincadeiras e Cantigas Folclóricas, onde a gente resgata a brincadeira do anel, do diabo rengo, as cantigas folclóricas, as lendas, as fábulas, os provérbios. E nós estamos 36 edições já vai fazer 5 anos o projeto, mais ou menos umas 30 e poucas escolas já receberam esse projeto, na cidade e na região, nos realiza muito. E ainda o projeto, aquele do final do ano, perto do Natal, que é Poemas e Surpresas, onde nós visitamos uma escola dessas bem carentes, levamos poemas, levamos historinhas, levamos presentes. E esse ano que passou, inclusive, foi o Papai Noel, a Mara se vestiu de Papai Noel, Mamãe Noel, e a Mamãe Noel esteve presente dentro da sala de aula entregando os presentes. Olha, foi um momento emocionante. Então são trabalhos que nos realizam muito. Nós falamos até o momento sobre literatura infantil, né? Toda essa parte nos emociona bastante. Mas agora eu gostaria de nós encerrando o bloco. Nós temos uma parte do programa que se chama Dica de Leitura, que cada um fala a sua bagagem ou dá uma dica de leitura. E nós tivemos recentemente a posse de vocês como membro da Academia Santamarense de Letras. Eu já tive o contato com o presidente João Marcos Adé de Castro, inclusive assisti uma palestra dele significativa, muito importante, no Encontro de Escritores do Mercosul, que nós tivemos paralelo à Feira do Livro, que foi muito, muito, muito importante para nós termos uma visão melhor sobre a literatura de um modo geral. E agora, Auriço Dati, Onilce, assumiram uma cadeira da Academia Santamarense de Letras. Qual o significado disso? Qual foi a sensação, Onilce, de você assumir? Eu estive no evento, assisti um evento muito bonito. Qual foi qual é a importância disso? Qual a sensação e como surgiu essa sua indicação para a Academia de Santamarense de Letras? Bem, surgiu de um convite feito através da diretoria e foi uma emoção muito grande, uma satisfação. E me sinto privilegiada em participar dessa entidade que é a Academia Santamarense de Letras. E este eu digo que é um selo de garantia para o trabalho que eu estou realizando.
ele faz com que eu me incentive ainda mais a trabalhar em prol da cultura, do conhecimento, em prol da sociedade santamariense. Um selo de garantia e de reconhecimento também, né, Auri? Qual a sensação de assumir como membro da Academia Santamariense de Letras, uma bela junção, Casa do Poeta de Santa Maria, aproximação Academia Santamariense de Letras? Foi um momento assim emocionante em nossas vidas, eu tenho certeza que o Nilson também, né? Um momento assim, porque eu nunca pensei, nunca imaginava que um dia estaria numa academia, né? Então, para mim, assim, foi a maior alegria do mundo, a maior emoção. E como o Nilson diz, nos aumenta o compromisso agora, nós temos que ler mais, pesquisar mais, tornarmos mais literatos ainda, né? No sentido do amor à leitura, aos livros, no estímulo à leitura. E, olha, foi assim, não temos palavras, né, para aquele momento emocionante da posse, eles chamam investidura, né, na Academia Santamariense de Letras. Estamos assim, eu particularmente estou emocionado até agora, de um momento tão importante, tão significativo em minha vida de autor. Vocês, há cerca de uma semana, né, fazem parte da Academia Santamariense de Letras. Já podem nos falar alguma impressão, alguma coisa, alguma ideia para o público sobre a Academia, o Nilce, Santamariense de Letras, alguma coisa sobre a Academia Santamariense de Letras? São literatos, não é? Que estão sempre buscando conhecimentos, buscando novos livros e que certamente responderão aos ensejos da sociedade, não é? Então, visando sempre ampliar a cultura, levar conhecimento, eu imagino que seja o grande propósito da academia. Aí entra, né, Auri? Garantia, reconhecimento e também responsabilidade. É uma responsabilidade, Auri? Mas a academia a gente já conhecia um pouco do trabalho, né? Eles têm aquele concurso maravilhoso para crianças que revela novos autores. Eles têm recitais, tivemos até já promoções conjuntas, Casa do Poeta e Academia, né? E eles confiaram em nosso trabalho, então nós temos que corresponder, né, Giovanni? E agradecer também. E agradecer, e estamos aí para somar, né? Especialmente para somar e para elevar mais ainda também a academia, né? Encerrando o nosso programa, vamos a uma rápida dica de leitura de poemas e textos. E a minha dica é o livro Elas por Elas, que foi lançado na Feira do Livro, que tem como autoras a Denise Reis, Denise Rodrigues, a Aide Ostin Lima, abraço a Aide, Mara Pitaluga, abraço a Denise, a Mara Pitaluga, a própria Onilce, que está conosco, e a Silvia Bus, né? Então, nós temos aqui o texto Situação da Onilce, que eu escolhi por ser a nossa representante da obra presente. Duas linhas importantíssimas. Ametista aceitou uma condição estranha de amor. Só não esperava que a solidão fosse sua companheira para sempre. Muito bonito, viu, Onilce? E agora eu passo para a Onilce, para a sua dica de leitura e falar um pouco sobre a sua literatura adulta. A minha dica é a antologia Poesia 2013. Este livro foi publicado em São Paulo, com vários autores de todo o Brasil, inclusive o Auri, a Aide, a Denise Reis também fazem parte. E eu vou ler um poema que eu me enquadro dentro dele, não é? Uma vez que eu escrevi e que eu me encontrei dentro deste poema, que é Imaginária. Encontro-me nas coisas do cotidiano, sustento a fantasia recolhida no ar e nas histórias do Era Uma Vez. Viajo fadada de fantasia num jardim de infância por gênios e fantasmas habitado. Encontro-me na importância dos grãos que maduram alimentando os dias. Flor germinada no espaço semeio esperança, e entre ramalhetes de palavras abrigo-me em solidão.
encontro-me no espelho da paisagem, recolhida em álbum verde com grilos, cigarras e sabiás. Aquecida de azul, de flores e silêncio de campos, na lagoa visitada pelos astros, vejo minha imagem inteira. Muito obrigado pela sua participação no programa, Nilce. Espero que vocês retornem. Agora eu passo as palavras finais do meu amigo Auri. Eu agradeço. Se eu tivesse que recomendar 4 grandes livros da literatura brasileira, eu recomendaria Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira, Lúcio Cardoso, Diário Completo, Álvaro Moreira, As Amargas, Não, e Ledo Ivo, com seu extraordinário livro Reflexões de um Poeta. São os 4 obras assim, que para mim são das maiores da literatura brasileira. E como eu escrevo até mais para adultos do que para crianças, em diversas antologias, como as Confrarias da Casa do Poeta e tantos outros livros, né? Eu vou ler então o poema que eu publiquei na nossa confraria mais recente, que foi a Capós-me 10 anos. A Rosa no Espelho, é um dos meus favoritos. Aquela luz de seu sorriso fez rimas com uma estrela. A rosa no espelho olhou-se. De que mais coisas eu preciso? Que vontade imensa de vê-la. Um milagre realizou-se. Tudo foi luminosidade para minha felicidade. Sua voz, canção delicada, irradiou tão grande ternura, a rosa no espelho se viu. Já não necessito mais nada. Naquele instante de candura, o encantamento prosseguiu. Sonhos em mantos de esplendor e versos irradiando amor. Parabéns. Muito bonito. Nós estivemos com a presença Auri Sudati, presidente da Casa do Poeta de Santa Maria, escritor de literatura adulta, literatura infantil, novo integrante da Academia Santamarense de Letras e um grande amigo. Tivemos a presença também de Onilce Noal Pozobon, escritora de literatura adulta e literatura infantil, integrante do Departamento de Eventos da Casa do Poeta de Santa Maria, também assumiu recentemente como membro da Academia Santamarense de Letras, outra grande amiga que eu carrego através dessa relação, também sou sócio da Casa do Poeta de Santa Maria e participante da entidade. Nós ficamos felizes com a participação de vocês aqui, com essa energia que pairou, que muitos vão conseguir observar nas entrelinhas da poesia que vocês recitaram e da literatura infantil que vocês demonstraram um investimento muito grande. Santa Maria tem a ganhar com isso, os nossos jovens têm a ganhar com isso e que o Brasil e o mundo também ganhem bastante com essa efetividade do trabalho de vocês, tanto na Academia Santamarense de Letras quanto na Capós-me, que vocês já têm uma trajetória um pouco mais extensa, digamos assim, mais tempo. Vamos ficando por aqui. Gostou do programa? Tem sugestões de pautas, sugestões de entrevistados, de programa? Vocês também podem participar, Auri, Onilce, sugerir através do e-mail smargumentos@gmail.com. Mais um programa se encerrou. É tão bom quando nós debatemos literatura, debatemos cultura, que passa muito rápido. Agradecemos a atenção do público na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com.
Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.